Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de estudo aqui no Universo Umbanda. Eu sou a sacerdotisa Mãe Manu da Oxum e é muito prazeroso ter a sua companhia aqui nessa sexta-feira, mais um dia de estudo no Tuti PC, que é o templo ao qual eu sou sacerdotisa, templo de Umbanda de Sara Paixão Cigana, e com todos vocês, com essa egrégora de paz e luz. Meus queridos, o tema de hoje vai ser um tema que já foi muito discutido por vários estudiosos e por todas as religiões. É um tema que algumas vezes assombram e acabam amedrontando de forma direta e indireta o médium dentro da Sagrada Umbanda. Hoje nós vamos conversar sobre a paralisia do sono. Mãe Manu, o que é paralisia do sono? Será que eu já vivi isso? Será que eu passo por essa situação? Deixa eu explicar para você. Você já dormiu? Ficou totalmente relaxado? Não estava pensando em nada? E de repente se viu acordado, porém dormindo no seu corpo físico, sofrendo algum tipo de ataque ou passando por uma situação que estava te causando pavor, medo, transtorno e não conseguiu sair desse cenário? Sentiu como se seus músculos estivessem todos travados, como se nem os seus olhos você pudesse abrir, falar, gritar, pedir socorro e ajuda? Então, se você passou ou passa por isso, isso é sim paralisia do sono. Alguns lugares nomeiam com nomes diferentes, associam como obsessão. Já outros estudos não associam a paralisia do sono como uma obsessão. Eu vou deixar aqui hoje, é claro, o meu registro como uma sacerdotisa de Umbanda. O que eu acho dentro desse tempo que eu dirijo uma casa de Umbanda, dentro de todas as experiências que eu já tive dos meus clientes de oraculismo, que há muitos anos antes de abrir a casa eu já tinha, para que nós possamos juntos alinharmos o que seria a paralisia do sono dentro da Sagrada Umbanda. Algumas pessoas acreditam que a paralisia do sono é um tipo de mediunidade. E aí eu vou explicar o porquê. Porque, de certa forma, é um tipo de mediunidade. É uma conexão, é um portal que está aberto com o outro lado. Um lado desconhecido ou um lado que você deixa viver em sombras no seu subconsciente, no umbral que permanece dentro das nossas mentes. Eu gosto muito de frisar que algumas pessoas se preocupam muito ao desencarnar não irem para o umbral, mas permanecem acorrentados e sendo açoitados dentro de suas mentes, com as suas sombras, com os seus fantasmas, com os seus pensamentos negativos, com de repente suas síndromes de perseguição, achando sempre que está sendo desvalorizado. Tudo isso é um grande precipício para a formatação desse umbral da mente do homem. Então, voltando ao assunto, pode ser sim uma forma de se conectar ali a espiritualidade, dar voz a esses espíritos que algumas vezes estão aprisionados dentro de nós. E quando você adormece e o seu físico se entrega a esse cansaço, esse espiritual, ele está tão aflorado, ele está tão sobrecarregado, a energia dele está tão forte que ela acha uma maneira de se pronunciar, de se mostrar. E é claro que quando a pessoa está dentro da Umbanda, ela tem um guia de Umbanda, esse guia de Umbanda vem após esse processo da paralisia do sono com alguma mensagem, com alguma doutrinação, com alguma correção para o seu médium, com algum alerta que esse médium precisa tomar. Então, é também sim um canal mediúnico, é também sim uma forma de se despertar. Eu percebo muito também a paralisia do sono diante de alguns médiuns
que por conta própria resolvem abandonar a religião, abandonar a sua missão. Eu sempre explico que você é uma pessoa, mas que o espírito que trabalha em você pode mudar a vida de várias pessoas. Algumas pessoas afirmam, o santo bate, o santo dá coça, o santo castiga. Olha, me desculpe, a minha visão, Mãe Manu da Oxum, e eu não estou dizendo que a visão do outro está errada, não existe isso. Na verdade, existe um médium que ele tem um chamado para ser luz, tem um chamado para praticar a caridade, tem um chamado para ajudar o próximo, e ele se recusa no momento que ele abandona essa caminhada, no momento que ele desiste dessa caminhada por conta própria. Talvez por não conseguir administrar muito bem a sua rotina no início, porque tudo é difícil. Talvez porque não foi valorizado no seu terreiro como gostaria de ser. Talvez porque se enfiou no meio de problemas pessoais ou até mesmo espirituais, que se viu muito acorrentado e preferiu abandonar. E aí, nesse momento, eu posso falar para vocês que isso pode sim vir a acontecer. Acontecer essa sobrecarga, como é que eu vou falar para que vocês me entendam? Esse caminho que se fecha, tá? É como se o caminho se fechasse, mas foi você que fechou o caminho. Não teve nada a ver com a espiritualidade. E essas pessoas, quando elas resolvem por conta própria, ou com essa dificuldade do enfrentamento daquilo que vai doer, mas precisa ser mudado, seja o rancor, seja a forma que pensava dentro da espiritualidade, ela também começa a ser vítima da paralisia do sono. E esse vitimismo, esse cenário que se instala na vida desse médium pode ser muito perigoso. Porque dependendo do lugar onde a pessoa pare, ela vai começar a receber uma lista de trabalhos espirituais que ela deve fazer, justificando, confirmando que aquilo dali está sendo obsediado, está recebendo feitiçarias, estão demandando contra você, são os espíritos que estão mandando para cima de você, e aí faz com que no futuro muitos acabem desistindo da religião da Umbanda, do Candomblé, porque acredita que realmente só existem religiosos que trabalhem dessa forma. Então fico alerta, nem toda paralisia do sono é porque você está sofrendo uma demanda, é porque você está passando por um feitiço, alguém está querendo mal. Não! Isso pode ser reflexo dos seus próprios pensamentos, dos seus medos, sua vaidade, o seu ego, a sua dificuldade de aceitar, de passar as suas emoções e de trabalhar as emoções que são derramadas sobre você. Porque nós também temos que lidar com isso. Você vai ter o seu momento de desânimo, a outra pessoa também vai ter. Você vai ter o seu momento de ferir, a outra pessoa também vai ter. E dependendo da forma que isso fica ancorado em você, causa sombras que podem vir a gerar esse transtorno, essa paralisação do sono. Que você vai precisar realmente, como um bandista, manter seu anjo da guarda aceso, procurar participar das suas giras, procurar tomar os seus banhos energéticos sim, seus banhos de descarrego, seus banhos de erva, cuidar de Iemanjá, que é a senhora dos oris, para mudar o seu pensamento. Se você está começando a sofrer direto com paralisias do sono, a melhor santa, o melhor caminho para que você possa ter clareza do que está acontecendo é com Iemanjá. Então você pode acender uma vela, você pode colocar flores para Iemanjá, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma corrente, você pode bater sua cabeça, tome seus banhos de limpeza, de descarrego, tome seus banhos de energização, de forças positivas. As ervas têm força, as ervas têm vida, têm história, tem ancestralidade dentro de cada erva, tem fundamento, tem sabedoria. Faça bom uso delas, use-as a seu favor. Eu, por exemplo, produzo os sabonetes da minha cigana, são alquimias. Ela transformou óleos essenciais, essências, ervas
em uma alquimia, em forma física. Hoje eu e todos os meus clientes conseguem ter um sabonete para cada demanda, para cada problema. Mas aí você, de repente, recebe a ordem do seu dirigente e deve respeitar, de não usar qualquer sabonete, de não saber qual é a origem, de não ter essa confiança. Pegue as ervas e use. Faça bom uso dessas ervas. Elas vão auxiliar esse processo de... você precisa esvaziar a sua alma dessas coisas que estão te assombrando. Agora, se por nenhum momento você está se sentindo assombrado de algo, pode ser que haja uma necessidade de você procurar, sim, um tratamento com um psicólogo. Existem coisas dentro do seu subconsciente que estão aprisionadas, e não é porque você é da Umbanda ou do Candomblé que tudo tem que ficar com a responsabilidade do santo. Porque você é um bandista, você não pode fazer um tratamento terapêutico, você não pode fazer um tratamento com um psicólogo, descobrir o que está aí te aprisionando. Você pode, você deve. Uma coisa não substitui a outra, e as duas andando junto vai dar o sucesso que você precisa. Porque se você começa a sofrer paralisia do sono, nenhum guia de Umbanda justifica isso. Você não tem nenhum sentimento que está ali, de repente, sobrecarregando suas emoções, que está ancorado em seus pensamentos, te levando para caminhos negativos, caminhos, de repente, até sem volta, que vão fazer com que você se revolte e abandone sua religião. Então, existem coisas aí dentro que você precisa transformar e mudar. E por que não procurar ajuda? Não responsabilize apenas a espiritualidade por todas as questões da sua vida. Então a paralisia do sono, ela nada mais é do que também um desdobramento. Porém, é um desdobramento que não é feito de forma completa. Porque o seu físico, ele está preso. O seu espiritual, a sua mente é que está indo lá na frente. E aí não existe o alinhamento. E muitas vezes eu explico isso para meus filhos de santo. Algumas vezes nós vemos médiuns que, ao meu ver, ao seu ver, precisam melhorar sua conduta moral para que estejam prontos para um trabalho de consulta. Porque quando você vai trabalhar dentro de uma casa espírita, tudo isso deve ser examinado, verificado, com muita cautela pelo dirigente da casa. E aí, esse médium, algumas vezes a gente percebe que esse médium que precisa dessa mudança, ele incorpora entidades com coisas muito assertivas, que não tem como você questionar se ali existe ou não a presença do espírito. Então, o que acontece? Eu sempre explico. A energia do médium está aqui embaixo e a energia espiritual está aqui em cima. A entidade precisou usá-lo. Muitas vezes são geralmente aqueles médios que sempre reclamam que a entidade ajuda todo mundo e não ajuda ele mesmo. Isso acontece, a gente ouve muito isso. Ah, Maria Padilha é maravilhosa, só não resolve a minha vida. Ah, seu tranca-rua é divino, só não resolve a minha vida. Existem coisas que o médium tem que mudar, e isso fica para um outro tema de estudo, é claro, se vocês quiserem, tá? Mas a mesma coisa acontece nesse processo do desdobramento, tá? Dessa paralisia do sono. O físico, ele ainda está ali preso, mas o espiritual está lá na frente, tentando resolver situações que às vezes você, preso a questões financeiras, a questões materiais, não está conseguindo. Então é outro alerta. Pode ser que você esteja se preocupando mais com a sua vida material e não enxergando sua vida emocional, sua vida espiritual. Gente, é um tema que parece simples, mas que deve ser muito bem analisado para a gente conseguir entender. Agora, o que eu posso te falar, se você está sofrendo de paralisia do sono constantemente, procure seu dirigente, converse com ele, explique o que está acontecendo, fale
para que vocês juntos possam entender qual é o caminho que precisa ser seguido, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês me ajudem a compartilhar o trabalho daqui do Universo Umbanda, o trabalho da minha casa, do Tuti PC, e que nós sejamos luz uns para os outros, tá bom? Axé, Saravá, Namastê, até a próxima, meus queridos. Um beijo, que Oxum abençoe abundantemente a cada um.